Olá, bom dia. Estamos aqui mais uma vez, para refletirmos sobre a palavra de Deus. Estamos analisando agora os nossos atos nessa caminhada, os nossos atos diante dessa jornada, que nós aceitamos seguir a Cristo. Nós aceitamos o vinde de Jesus, estamos indo em direção, às mansões celestiais. Temos um objetivo, vemos os nossos atos, como nos temos portado diante da tentação, entre irmãos, entre pessoas que muitas das vezes vêm, nas nossas vidas, como Caim, que ele não agradava a Deus, a sua oferta também, e da mesma forma tenta nos impedir da caminhada. Vimos também nossos atos, nossos comportamentos com a nossa família, especialmente com os nossos filhos, como tem sido. Vimos que temos, que fazer a obra de Deus e não deixar de lado as nossas responsabilidades. Não é uma troca. Ó Senhor, eu vou cuidar da sua casa, o Senhor cuida dos meus filhos. Não é uma troca. Vimos que temos uma responsabilidade e ela é paralela. Não venhamos, trazer mais honra à nossa família, desprezando assim as coisas de Deus. Devemos ter zelo. E agora, o nosso ministério, o nosso trabalho na casa de Deus. É uma mensagem muito séria, muito forte, mas está dentro dessa programação, que já, como já disse aos irmãos, tínhamos falado. Aliás, é uma mensagem que é uma das primeiras que estava em meu pensamento de ministrar, desde que eu comecei a trazer aqui essas reflexões. Mas, como eu disse, tudo tem o seu tempo. Se nós acreditamos nisso, cremos nisso, seguimos. Então, assim, no nosso ministério, nós vamos observar que Deus, Ele escolhe as pessoas, Ele capacita e Ele zela. As pessoas que Ele chamou, Ele capacitou, Ele auxilia, Ele está ali, é Ele que faz tudo. Nós temos o dever de obedecer, de seguir os passos. Se assim fizermos, Ele zela por nós. Ele tem essa responsabilidade, como se Ele falasse assim, olha, é como um filho. Nós geramos, carregamos, temos aquele zelo. Então, da mesma forma, somos nós. Deus chamou, Deus te chamou, Deus me chamou. Então, Ele tem zelo pela minha e pela sua vida. Agora, o que nós temos que fazer? Permanecer nessa caminhada em obediência, em reverência a esse chamado que Ele nos deu. Porque Ele cuidará de nós. Eu estarei fazendo leitura de diversos versículos e depois um texto grande. Vamos lá para Êxodo. Nós vamos falar, lembrar da saída? Nós saímos do Egito. Então agora nós estamos no Êxodo, saindo. Êxodo 19, versículo 8, diz assim: Então o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Êxodo 20, versículo 19, diz assim: E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Êxodo ainda 24, 8 e 9. 8 e 9. 7 e 8. Diz assim: E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito conosco sobre todas estas palavras. Agora vamos para Números. Agora é o trabalho. Lembra que nós, Levíticos, estamos nos santificando, Números, trabalho. Agora vamos ver como nós estamos nesse trabalho, Como nós nos portamos. Vimos aqui Moisés falando com o povo, e o povo, nossa, pode Deus falar conosco. De repente, vamos ver lá em Êxodo 20, que quando Deus manda os mandamentos, toda aquela ordenança, fala o que tem que ser feito, o povo já começa a ficar com medo. Não, Moisés fala, Deus fala com você e você fala conosco. Ou seja, nós não queremos assumir responsabilidade. Muito bonita ouvir a história de Moisés, muito bonito ouvir a história de grandes lideranças, mas quando nós pensamos, vemos as responsabilidades que temos, nós fugimos. Mas Deus, Ele zela.
Então vamos ver que no meio de tudo isso vai surgir as dificuldades, vai surgir os problemas, né? Números 12, vamos verificar aqui que Moisés, então, está ali, né? E a própria irmã dele, Miriam e Arão, se volta contra ele e diz assim, ó, Números 12, versículo 2: E disseram, porventura falou o Senhor somente a Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então vimos lá, né? Olha, Moisés, você fala com Deus e ele fala com você, você passa para nós, porque era uma responsabilidade. Aqui já vamos ver, né? Miriam e Arão, os próprios irmãos, se levantaram. Agora vamos para um texto grande, muito grande. Números ainda, né? 16, a partir do versículo 1. Diz assim: E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filhos de Pelete, filhos de Ruben, e levaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e disseram: Demais é já, pois que toda a congregação é santa. Todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é santo, que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isso, tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e pondo fogo neles, amanhã sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: Ouvi agora, filhos de Davi, porventura pouco para vós é o que o Senhor Deus de Israel vos separou para a congregação de Israel, para vos chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhes, e te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e toda a tua congregação, congregados estais contra o Senhor, e Arão, que é ele, que murmurais contra ele? E Moisés enviou a chamar Datã e Abirão, filhos de Eliá, porém eles disseram: Não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel, para nos matar nesse deserto, senão que também totalmente assenhorais de nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que emana leite e mel, nem nos deste campos e vinha em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: Não atente para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a unha deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: Tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã, e tomai cada um do seu incensário, e neles pondes incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como no momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu tanto contra toda essa congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação, dizendo: Levantai-vos do redor da habitação de Corá,
Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciões de Israel, e falou à congregação, dizendo: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e puseram à porta das suas tendas, juntamente com as mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: Nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos que de meu coração não procedem. Se estes morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados como visitas todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar uma coisa nova, a terra abrir a sua boca e tragar tudo o que é seu, e vivos descerem aos sepulcros, então sabereis que estes homens irritam ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, e como também todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda, e eles e tudo que eram seus desceram vivos ao sepulcro, e a terra cobriu e pereceu no meio da congregação, e todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: porque porventura também não nos trague a terra a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Então nós vemos aqui uma leitura longa, né? Um texto longo, difícil. Aquele Moisés que falou, que advertiu o povo, que Deus falaria com eles. E eles então falam: olha, Senhor, nós temos, né? Fala o Senhor a Moisés, e Moisés fale conosco para que não morramos. E vamos percebendo que durante a história nós começamos a achar, é claro que nós somos chamados, cada um de nós temos um chamado, mas nós queremos ocupar o lugar do outro. Sou eu, não é só com você que Deus fala, não, irmãos. Mas nós não podemos nos adentrar com essa forma, como foi Arão, Corá, Datã e Abirão. Eles se voltaram, queria tirar o povo, fazer voltar. Olha, não é só com você que Deus fala, não, todos nós somos santos. Reuniu ali uma congregação para atrapalhar a obra de Deus. Irmãos, todas as vezes que acontece algo assim, quando foi com Miriam, parou a caminhada, a obra de Deus, ela sofre quando isso acontece. E aqui não foi diferente. E levantou-se contra Moisés, querendo ocupar outras posições. Deus tinha escolhido eles. Eles não estavam ali simplesmente, sou um João ninguém. Não, mas queriam glória. Eles queriam nome, fama. Irmãos, e sabe, meditando nessa mensagem, eu comecei a analisar, vendo hoje, trazendo para os nossos dias, para mim e para a sua vida, os nossos atos. O que acontece? Nós começamos a nos sentir os importantes. Irmãos, o importante é Deus. Desde criança, né? Eu sempre fui em oração, porque minha mãe toda vez foi de oração. E sempre tem essas festas, né? O que acontece muito? Nós falamos assim: o círculo de oração é o esteio da igreja. Irmãos, isso cresce ego. Se nós não vigiarmos, cresce o nosso ego. E aqui eu quero até parabenizar, né, a nossa líder do círculo de oração, irmã Edith. Até falei para ela: irmã Edith, vou citar o seu nome. É uma irmã super humilde. Não estou aqui falando de algo que está acontecendo, não. Não é porque está na minha igreja, não. A nossa irmã do círculo de oração é uma bênção. Mas o que isso traz para nós? Nós começamos a pensar assim: nossa, eu sou o esteio da igreja. Se eu sair, então, a igreja vai fracassar. Isso e aquilo, irmãos, não. Se eu estou com esse sentimento que eu estou arraigando, trazendo para mim, não é de Deus. Isso acontece muito também com músicos, né? Se sair, a igreja acaba. Irmãos, não acaba. Sofre, vai sofrer. Mas a obra de Deus, ela vai permanecer. Que eu e você, com os nossos atos diante de Deus, não estejamos como esses moços aqui, que levou todo esse povo, 250 pessoas que se levantaram, eles ajuntaram e morreram de forma diferente. A terra abriu e eles caíram, irmãos, e trouxe praga. Vamos continuar lendo aqui, o texto é muito grande, mas trouxe grandes consequências. A obra de Deus, ela sofre, mas que nós tenhamos os nossos atos de cristão, um coração humilde, como Joel fala
lá em capítulo 2 de Joel, né, que nós estejamos rasgar o nosso coração com jejuns, com súplicas. Senhor, quem sou eu? Na verdade, nem condições de estarmos aqui temos, se não fosse a grande misericórdia de Deus, que não venham subir no nosso coração, que a obra é feita por mim. Irmão, é muito triste eu pensar, por exemplo, nós estamos ali na igreja de Jardim Progresso, se eu sair dali, a igreja vai sofrer, e isso, se isso alegrar o meu coração, irmãos, não é de Deus. Eu tenho que sair, seja de qualquer liderança que for, acreditando que ela será melhor e desejando e fazendo para que ela seja melhor. E não para pior, para falar que eu sou o que faço. Não, irmãos, é Deus. E Deus escolhe, e Deus nos dá essa oportunidade. Vimos aqui o povo, ó Senhor, vamos obedecer, vamos fazer. E de repente começa a olhar e pensar, porque nós esquecemos do processo. Porque quando lemos, vemos tudo bonitinho, nós esquecemos que teve um processo. Foi longa a caminhada de Moisés. Foi longo o chamado dele, quando nós lembramos lá de que ele nasceu em um período que era para as crianças serem mortas. E ele foi criado lá com Faraó, e depois ele saiu para defender o povo. Depois, 40 anos, então agora ele volta como libertador. Então ele tem toda uma história de aprendizado, e agora levanta um povo e ainda quer assumir, quer se levantar contra. Não vamos obedecer você, não queremos assim, irmãos. Sofreram, morreram, pereceram. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos nossos atos. Fazer para Deus, ouvi uma frase uma vez que me marcou muito, muito. Diz o seguinte: um moço, né, no seu trabalho, não faltava um dia. Não faltava, não faltava. Aí um sobrinho dele perguntou: tio, se o senhor faltar, o senhor não falta porque tem medo de o senhor fazer falta? Se o senhor faltar ao trabalho, vai acontecer, a pessoa vai falar: nossa, como fez falta. E ele: não, meu filho, eu tenho medo é de faltar e eu perceber que eu não faço falta. Então nós temos que trabalhar para Deus, é assim. Se eu faltar, que não fará falta. Mas nós achamos, né, que não. Se eu faltar, a igreja vai acabar. Se sair fulano de tal, a igreja vai acabar. O círculo de oração, irmãos, graças a Deus que o círculo de oração existe. Mas o esteio da igreja é Deus. A base da igreja é Deus. A igreja é Deus. O louvor é importante? É. Mas se eu não estiver ali para fazer o louvor, a obra de Deus vai continuar. Vai continuar e será melhor, porque a glória é de Deus, a glória é para Deus. A irmã Edith, né, que vai me ouvir, meus parabéns, irmã Edith. Graças a Deus, nossas lideranças são irmãs e irmãos humildes, que aceitam, né, que são submissos, que obedecem. Louva a Deus. Não estou aqui querendo, como se diz, porque está passando, não. Graças a Deus, as nossas lideranças são boas. Mas é de acordo com os atos que nós estamos estudando, né? Nós estamos analisando, refletindo, fazendo reflexão para as nossas vidas. Porque hoje, amanhã ou depois nós estaremos assumindo lideranças. Então nós precisamos compreender a palavra de Deus e viver, para que não venhamos trazer mal para a nossa vida e para quem está ao nosso redor. Nós vimos que aquele povo, ele fala de sedição, né? Seduziu o povo e levou todos à ruína. Todos que estavam ali foram levados à ruína junto. Que nós tenhamos muito cuidado, porque muitas das vezes, na maioria das vezes, não é só sobre nós, tem o próximo. Que esses nossos atos ruins vai refletir também no próximo, porque geralmente, se eu estou insatisfeito, eu levo mais pessoas para ficarem insatisfeitos também, como eu disse. Mas Deus escolheu, Deus capacitou e Deus zela. Deus zela. Deus zela da senhora irmã Edith. Ele confiou na senhora, chamou e capacitou. Então ele zela. A senhora, nós, todos nós que trabalhamos na obra de Deus, Deus tem um zelo pelas nossas vidas. Isso é maravilhoso, né? Que Deus nos abençoe e que agora falaremos só mais uma questão de atos, dos nossos atos, né? E se Deus quiser, logo, logo estaremos terminando. Que Deus abençoe a todos nós. Tenhamos um dia muito abençoado na presença de Deus. Meu forte abraço.